Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 51 e 52. Glórias ao nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Assim diz a palavra de Deus: homens de dura serviço. Eu vou falar e vocês repitam, por favor, tá bom? Homens de dura serviço. E incircuncisos de coração e de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. De novo, vou falar, os irmãos repitam, por favor, mais uma vez. Homens de dura serviço. E incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Glória a Deus. Ainda em pé, vamos abrir a palavra em Colossenses capítulo 2, verso 11. Glórias ao nome do Senhor. Colossenses capítulo 2, verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e que todos digam glória a Deus. Podemos nos assentar, meus amados irmãos. Como já falou o pastor Hildo, estamos no final deste congresso, e este ambiente de um ginásio de esportes muitas vezes faz com que as pessoas deixem de reverenciar a Deus com a devida reverência. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os presentes, de que embora estejamos em um ginásio de esportes, a partir do momento em que foi feita a oração no início destes trabalhos, este lugar se transformou na casa de oração. E vamos ter respeito e reverência, e vamos entender que se nós nos mexermos, se nós nos movimentarmos, e o nosso movimento impedir que alguém receba a bênção de Deus, nós seremos tidos por culpados, por atrapalhar o que Deus poderia fazer com alguém. Nós estamos aqui para ser instrumentos de Deus, e não instrumentos, ferramentas de Satanás. O Espírito de Deus quer que todos venham a ser abençoados aqui. Quem quer ser abençoado, diga amém. Agora, Satanás, ele não quer que você seja abençoado. O inimigo não quer que teu irmão seja abençoado. Então o inimigo vai tentar para que você seja uma ferramenta dele, um instrumento dele, para perturbar a vida e a bênção que o teu irmão pode receber. Eu vou pedir então que, por favor, ninguém seja instrumento de Satanás.
mas que todos nós aqui nesta noite sejamos instrumentos de Deus e que o povo de Deus diga amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos fala que Deus fez todas as coisas por causa da igreja, como já vimos hoje, no fim da manhã e início da tarde. E a palavra de Deus nos diz que Deus, na preparação para que Cristo viesse ao mundo e na preparação para que a igreja surgisse por meio de Jesus, Deus então preparou o povo, Deus preparou os tempos para que Jesus nascesse. E quando o Senhor Deus preparava a terra para que Jesus viesse ao mundo para edificar a sua igreja, Deus então escolhe um homem chamado Abraão. E a partir deste homem chamado Abraão começa a desenrolar-se então um projeto que Deus tinha desde antes da fundação do mundo. E Deus estabeleceu um sinal desta aliança que fez com Abraão. O sinal estabelecido por Deus era de que todo o macho, no 8º dia de nascimento, depois do nascimento, deveria ser circuncidado. Talvez alguém pergunte o que é circuncisão. Vou explicar. Todos vocês já viram quando nasce um nenê, um menino, então lá o pintinho dele, tem aquela pelezinha na ponta. Na ponta do pintinho lá tem aquela pelezinha. Então, aquilo ali chama-se prepúcio. E o que é circuncisão? Seria cortar aquela pelezinha ali e jogar fora. E a partir de então, todo o menino que nascia era circuncidado. A partir daquele momento, daquela aliança com Deus, todos os descendentes de Abraão recebiam esta marca, este sinal de Deus. E a palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que acontecia, lei cerimonial no Antigo Testamento, era uma sombra daquilo que viria lá no Novo Testamento. Tudo isso é um significado, é uma marca do que viria para nós nos dias de hoje. E a palavra de Deus então nos fala que todos aqueles que quisessem fazer parte do povo de Israel tinham que passar por este processo de circuncisão, evidentemente todo o homem, todo macho. E mostra-nos a palavra de Deus que quando o povo não fazia isto, havia maldição, havia necessidade de que houvesse a circuncisão. Quando o povo de Deus esteve durante 40 anos no deserto, por exemplo, não houve a circuncisão. E quando eles foram entrar na terra prometida, eles não podiam entrar. Deus não lhes permitia entrar na terra prometida, porque eles não haviam praticado esta circuncisão, este sinal desta aliança entre Deus e Abraão. Diz-nos a palavra de Deus então, que nos dias de Josué, todos os homens já adultos foram então circuncidados. Mesmo aqueles que já eram mais idosos, era muito mais complicado fazer a circuncisão em um adulto do que uma criancinha de 8 anos de idade. Aí você pergunta, mas pastor Humberto, por que Deus mandou fazer essa maldade com as criancinhas, com os nenezinhos? Eu quero dizer para você que isso não é maldade. Esta cirurgia, esta operação, até os dias de hoje, ela é feita por todos os judeus. E muitos meninos que não são judeus fazem, quem sabe muitos aqui já fizeram, a chamada operação da fimose. E por que o médico diz para uma criança fazer? Por que os judeus continuam fazendo? Por que muitas pessoas que não são judeus continuam realizando isso?
porque até hoje, na história da medicina, nunca um menino que tenha feito circuncisão teve câncer no seu órgão. Não existe uma pessoa que tenha feito a circuncisão que tenha câncer. Aquela cirurgia impede que um homem tenha câncer. Quantas pessoas têm morrido de câncer neste órgão do corpo humano? Mas aquele que faz circuncisão, ele nunca vai ter câncer. Nunca teve uma notícia de que alguém tivesse câncer, embora fazendo essa cirurgia. Quando o homem faz essa cirurgia, ele fica mais limpo, fica mais higiênico, não se acumula sujeira, não se acumula restos de urina. Essa pessoa então, ele fica sempre limpo. E é por isso então que Deus estabelece esta aliança com o ser humano. Deus estava mostrando alguma coisa que aconteceria lá na frente. A palavra de Deus nos diz que no Novo Testamento, a palavra expressamente diz que a circuncisão não deve mais ser realizada a não ser por razões médicas, a não ser por razão de higiene, mas não mais por razão de salvação. A palavra de Deus mostra que isso era uma sombra daquilo que iria acontecer. Isto era uma ilustração de alguma coisa no mundo espiritual. Assim como Jesus, ele falava parábolas e ele pegava uma verdade no mundo físico para explicar uma verdade no mundo espiritual, assim também são as sombras do Antigo Testamento. Deus, ele mandava que o povo de Israel fizesse alguma coisa no mundo material para que isto representasse algo no mundo espiritual. Por exemplo, a palavra de Deus diz que lá no Antigo Testamento haviam sacrifícios, um cordeiro tinha que ser sacrificado. E quando Jesus vem se batizar ali no Rio Jordão, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no Antigo Testamento, aquele cordeiro que era sacrificado apontava para Jesus. Jesus que um dia seria morto uma vez por todas pelos pecados de toda a humanidade. A palavra de Deus mostra-nos que lá no Antigo Testamento havia um tabernáculo, havia um templo, mas agora a palavra de Deus diz que a igreja, que nós somos o templo do Espírito Santo aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. E assim também acontecia com a circuncisão. A circuncisão, ela representava algo extraordinário, algo que acontece no nosso dia. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguma coisa, alguns aspectos da circuncisão. Primeiro aspecto da circuncisão: a circuncisão era essencial para todo aquele que quisesse participar do povo de Deus. Ninguém poderia participar do povo de Israel, ninguém poderia ser considerado, nem um homem, nem um jovem, nem um menino, nem um adolescente com 12 a 13 anos de idade, quando se fazia o bar mitzvah, que era o momento em que o menino passava a ser da congregação. Ele não podia fazer parte da congregação sem que fosse circuncidado. Em segundo lugar, quero chamar a atenção para todos que o ato de circuncisão, ele era dolorido, embora depois ele fosse trazer benefícios para a saúde, embora depois ele fosse imunizar aquele menino para toda a sua vida, ele jamais poderia ter a possibilidade de ter um câncer, mas naquele momento em que ele sofria aquilo, ele chorava. Aquela criancinha, aquele menino de 8 anos, de 8 dias de idade, ele chorava, ele gritava, ele esperneava. Quando algumas vezes eu fui em Israel, eu pude ver até o dia de hoje, eles fazem a circuncisão no 8º dia. Então o pai leva o menino até o chefe da congregação. Então ele escolhe alguém para ser o padrinho. O padrinho normalmente é um homem muito honrado, um homem muito
cicatrizar. E isso acontece até o dia de hoje. E até o dia de hoje os judeuzinhos choram e gritam para não serem circuncidados. A circuncisão dói. A circuncisão significa o despojamento da carne. A circuncisão significa que você vai arrancar daquele menino um pedaço do seu corpo. Você vai arrancar um pedaço da pele daquele menino. Vai jorrar sangue, ele vai ter dor, vai ter que ter um tratamento, mas logo depois, 3 dias depois, aquele menino já está plenamente curado. 3 dias depois, aquele menino já está bom, aquela feridinha já está curada, e ele está pronto para ser membro do povo de Israel. Ele está pronto então para levar toda uma vida livre do câncer, livre de enfermidades. Ele está pronto para ser livre de muita coisa, até mesmo doenças sexualmente transmissíveis. Elas são mais difíceis de de contagiar um homem circuncidado do que um incircunciso. Veja, Deus jamais manda alguém fazer uma coisa que é mal para si mesma. Eu não estou aqui pregando que as mães façam circuncisão nos seus filhos, mas eu estou mostrando que Deus só manda fazer alguma coisa que produz benefícios, mesmo na carne, mesmo falando materialmente, aquilo trazia benefício. Agora preste atenção, a palavra de Deus está dizendo agora que Estevão estava ali pregando a palavra de Deus, e os homens, os judeus, aqueles judeus que haviam sido circuncidados ao 8º dia, aqueles homens que faziam parte do povo de Israel, quando ouviram Estevão pregando a mensagem de Cristo, eles se revoltaram e eles resolveram matar Estevão. E eles então agarraram Estevão, e eles então levaram Estevão lá para a porta da cidade. Eles estavam furiosos, e agora Estevão olha para aqueles homens e Estevão diz: vocês foram circuncidados na carne, vocês foram circuncidados quando tinham 8 dias de existência. Mas olha o que ele está dizendo: mas vocês são incircuncisos, vocês são incircuncisos no espírito, no coração e nos ouvidos. Vós sois incircuncisos, vós sois incircuncisos nos ouvidos, vós sois incircuncisos no coração. E é por esta razão, porque vocês são incircuncisos nos ouvidos e vocês são incircuncisos no espírito, que vocês resistem o Espírito Santo. Vocês estão resistindo à mensagem, vocês estão resistindo à voz de Deus, vocês estão resistindo à profecia de Deus, porque não foram circuncidados nos ouvidos e não foram circuncidados no Espírito. Agora, meus amados irmãos, o que significa então isso? Ser circuncidado no coração e nos ouvidos. Se agora o povo de Deus não é mais necessária a circuncisão física, se agora a circuncisão dos meninos não é necessária para que sejam membros da igreja de Jesus, Deus está dizendo que há necessidade de uma outra circuncisão, não uma circuncisão física, não uma circuncisão material, não uma circuncisão feita pelo chefe da sinagoga, não pela circuncisão feita pelo bisturi de um cirurgião, mas agora a palavra de Deus está falando a respeito de uma circuncisão que é feita pela própria mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja, escute aqui, esta circuncisão do Novo Testamento não é mais uma circuncisão somente masculina, mas agora homens e mulheres devem ser circuncidados, homens e mulheres devem ter arrancados de sua vida alguma coisa com a qual eles nasceram, assim como aqueles bebês lá no Antigo Testamento que nasciam com a pelezinha, com o prepúcio,
que para que alguém seja salvo, que para que alguém não resista à voz do Espírito Santo, mas entenda, ouça e aceite aquilo que o Espírito diz à igreja. Você precisa ter uma circuncisão. Repito mais uma vez, esta circuncisão não é na carne, esta circuncisão é espiritual, é no coração, esta circuncisão é nos ouvidos. Mas que circuncisão é esta, pastor Alberto? A palavra de Deus nos explica em Colossenses no capítulo 2 e no versículo 11, nós lemos aqui que todos nós, quando nascemos, pastor Heraldo, quando o senhor nasceu, quando o pastor Getúlio nasceu, quando o pastor Oteniel nasceu, quando o pastor Agnello nasceu, quando você nasceu, todos nós nascemos com uma coisa chamada natureza humana. Todos nós nascemos com uma coisa chamada inclinação da carne. Todos nós nascemos com um desejo carnal, com um desejo somente pelas coisas aqui da terra. Quando o nenê nasce, ele já nasce berrando, ele já nasce chorando. Ele quer o quê? Ele quer mamar, ele quer mamadeira. Quando uma criança vai pegando idade, ele quer muitas coisas do pai. Quando uma criança vai crescendo, pastor Getúlio, ele vê um amiguinho brincando, ele diz assim: pai, eu quero aquele brinquedo do meu amiguinho. Quando ele vê alguém jogando bola, ele diz assim: eu quero jogar bola. Quando ele vê alguém mentindo, ele vê que aquela mentira produziu resultado, ele quer mentir também. Quando, por exemplo, ele se dá conta, que quando o pai diz assim: quem é que fez isso aqui? Se ele disser: fui eu, o pai vai dar uma palmada dele. Ele aprende, aí que assim, vale a pena mentir. Se eu mentir, eu me dou bem. E ele começa a mentir. Então a criança nasce com essa natureza humana de só querer levar vantagem, de só querer satisfazer as coisas do corpo. Se você perguntar para uma criança, para um menino de 7 ou 8 anos de idade: meu filho, você quer ir na igreja ou você quer ver televisão? Ele vai dizer: eu quero ver televisão. Se você perguntar para uma criança: você quer uma Bíblia ou você quer uma bola? Ele vai dizer: eu quero uma bola. Se você perguntar para uma menina: você quer, vamos dizer que essa menina olha a tia passando batom, pergunta para a menina: filhinha, tu quer passar batom igual a tia? Ela vai dizer: eu quero passar batom. E quantas meninas, vocês sabem disso, né? São pequenininhas e já querem usar a roupa da mãe, e se vê alguém passando batom, se pintando, já quer fazer a mesma coisa. Então o que acontece? O pai e a mãe têm que começar a dizer para ele: filho, não mente, filhinho, não faz isso, filhinha, batom errado, filhinha, fazer isso errado, filhinho e filhinho e filhinha, e vai tentando de todas as maneiras conter aquela natureza humana. E o pai então diz para o filho: filho, se você mentir, o pai vai te bater, o pai vai te castigar. E a mãe diz assim para a filha: filha, olha filha, tu não pode tirar roupinha na frente de ninguém, se você fizer isso está errada. E a mãe começa a dizer: filhinha, você não pode mentir, filhinha, você tem que obedecer a mãe. E se a mãe somente diz, ela não obedece. Tem que haver uma repreensão, tem que haver uma disciplina. Porque isto, pastor Dirceu, porque isto, irmão Jones Alabrida, por que as crianças são assim? Por que uma criança tem que estar toda hora sendo corrigida? Sabe por quê? Porque assim como os bebês de Israel nasciam, e os bebês até hoje nascem com aquela pelezinha, também tem uma outra coisa, que não só bebê masculino, mas bebê feminino nasce.
todo bebê que nasce, toda criança que nasce com esta natureza terrena, terrível, que chama, que traz para as coisas da terra e que afastam das coisas celestiais. A palavra de Deus diz que a estultícia, a loucura, a maldade, olha o que diz a Bíblia: a maldade está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dela. Quem sabe você diz assim: pastor Humberto, os meus filhos não, os meus filhos são uns anjinhos. Deixa o teu anjinho sem disciplina para ver, deixa o teu anjinho sem correção para ver, vai virar um demoninho. Mas você, se não corrige, se não procura deter, você vai ver que o seu filho vai virar um monstro. Mas escute, o pai pode educar, a mãe pode educar, a mãe pode disciplinar, mas nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum professor, nenhum pastor pode dar vitória para alguém sobre essa inclinação terrível, sobre essa natureza terrível, sobre essa coisa maldita que a Bíblia chama de carne. Aleluia, aleluia. Escute o que acontece. Você tem um espírito, olha aqui, você tem um espírito. Diga assim: eu tenho um espírito. Todos juntos: eu tenho um espírito. Mais forte: eu tenho um espírito. O que é um espírito? Eu vou te explicar o que é o espírito. Pastor Dirceu, o senhor pode chegar aqui? Olha aqui o pastor Dirceu. Pastor Dirceu é uma alma, ele é uma alma. O nome dessa alma aqui é Dirceu. E essa alma aqui, chamada Dirceu, tem um corpo físico. Agora olha só aqui, preste atenção, levanta aqui. Olha, eu vou dar um beliscão na mão dele. Eu dei um beliscão na mão dele. O senhor sentiu dor? Por que ele sentiu dor? Por que ele sentiu? Eu estou agredindo ele aqui, então, normalmente, pastor, quando o senhor é agredido, o que o senhor faz? Não, ele tira a mão. Para quê? Para não ser destruído. Porque se eu ficar beliscando a mão dele, que vai dar uma ferida. Então, ele se defende. Ou ele vai tirar a mão, ou se ele for um pouquinho mais violento, ele vai fazer outra coisa aqui. Então, meus irmãos, aqui então ele está, veja bem, ele está captando o que está acontecendo no mundo físico mediante o seu corpo físico. Pastor, o senhor está me ouvindo? Sim. Como é que o senhor está me ouvindo? Como é que a sua alma consegue me ouvir? A sua alma consegue me ouvir porque o senhor tem um corpo. O senhor tem aqui um ouvido, aqui tem um labirinto, tem um tímpano, tem um martelo. Este som que chega no seu ouvido é transformado em impulso elétrico. Aquela corrente elétrica vai até no cérebro, e lá no cérebro é decodificada em significados. Isso é ouvir. Agora veja, o senhor almoçou aqui, como é que estava a comida? Estava boa? Temperadinho? Temperado. Como é que o senhor pode experimentar, como é que o senhor pode dizer que a comida estava boa? Porque o senhor tem um corpo, o senhor tem as papilas gustativas na sua língua, o senhor acessou o valor daquela comida mediante o seu corpo. Se a sua alma não tivesse corpo, o senhor não saberia me dizer se aquela comida era salgada ou doce, se era amarga ou que seja o sabor que tivesse. O senhor só sabe me dizer que aquela comida era temperada. A sua alma só sabe me dizer que aquela comida era temperada porque o senhor
físico. Agora escute uma coisa: além do corpo físico, você tem um outro corpo chamado espírito, que a Bíblia também chama de coração. Este espírito, o corpo espiritual, ele tem comunicação com Deus, porque Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Deus não é um corpo físico que nem eu aqui, porque se Deus fosse matéria, então Deus estaria contido, porque a matéria é contida por alguma coisa, mas Deus não está contido em lugar nenhum. Não, Deus é espírito e todas as coisas estão em Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora escute: assim como o pastor Dirceu, ele pode então sentir o que acontece no mundo físico, ele só vai conseguir sentir o que existe no mundo espiritual mediante o seu espírito. Ele só vai entender as coisas de Deus mediante o seu espírito, mediante a mente do espírito. Somente se o seu espírito estiver ligado com Deus, ele então vai entender as coisas de Deus. Por esta razão Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entender o reino de Deus. E se alguém não nascer de novo, não pode de maneira alguma entrar no reino de Deus, desfrutar das coisas de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora veja que coisa extraordinária, pastor Dirceu. A palavra de Deus está dizendo, vamos ler lá o que diz a palavra em Colossenses 2:11: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que embora o Senhor tenha um espírito, embora o Senhor tenha um espírito, embora o Senhor tenha um espírito que pode se comunicar com Deus, assim como aquela pelezinha no bebê, ela cobre o seu membro, assim também existe essa casca, existe essa capa que está aí cobrindo o seu espírito, que está atrapalhando o teu espírito. Existe essa natureza humana que nos atrapalha, essa natureza humana que empana, essa natureza humana que nos cega, essa natureza humana que nos faz desejar as coisas da terra e não desejar as coisas de Deus. Essa natureza humana que levou você quando era pequenininho, quando era com 2 aninhos, a querer mentir, a querer agredir, a querer tomar o brinquedinho do seu coleguinha. Esta mesma natureza humana que está no Senhor, ela está em mim, ela está em você, ela está em todos os homens da terra. E enquanto nós não aceitarmos sermos circuncidados, que enquanto você não aceitar que o teu espírito, que a tua vida tenha uma cirurgia da parte de Deus, você não vai entender Deus, você vai resistir Deus. Há pessoas, oh aleluia, há pessoas, pastor Dirceu, que estão exatamente como o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito. Olha o que eu vou dizer aqui, olha o que eu vou dizer aqui. O povo de Israel saiu do Egito. O povo de Israel cruzou o Mar Vermelho. Quando o povo de Israel cruzou o Mar Vermelho, isso tem uma representação simbólica também para os nossos dias, porque assim nós um dia saímos do mundo e cruzamos as águas do Mar Vermelho pelo batismo. O povo de Deus saiu do Egito, ele cruzou o Mar Vermelho,
E ele chega para mim e diz assim: pastor Humberto, eu não aguento mais a igreja que eu faço parte. Eu não aguento aquela igreja lá. Pastor, o mundanismo, pastor, uma vergonha, pastor em adultério, pastor até homossexual, pastor, que coisa terrível. A minha igreja, a igreja lá é terrível. Olha, o pecado entrou, o pecado está lá no culto, o pecado está lá no coral, ninguém faz nada, ninguém mexe nada. Ele tem pavor do Egito, ele não quer mais o Egito. Daí te diz: então bem-vindo, irmão, pode vir para a nossa igreja. E aí ele vem para a nossa igreja, e aí na primeira semana ele está bem contente, ele está dando glória a Deus lá no banco. Aí o pastor anuncia assim: sábado nós vamos ter um jejum. Ele diz assim: ai, já bobearam, já bobeou esse negócio de jejum. Aí, meus irmãos, pastor diz assim: na outra semana vamos ter vigília. Que é, pastor? Vigília? É vigília. O que é vigília? Nós vamos passar a noite inteira orando. Ah, já sei, é a noite cantando, né? Vamos cantar, servir cafezinho na igreja. 3 da manhã vai ter um cafezão colonial. Não, não, é oração a noite inteira, pastor. Chega no final do culto e ele diz assim: pastor, mas tem que deixar tudo mesmo, pastor, tem que cortar. Não dá para a gente levar só meio equilibradinho assim. A minha esposa, ela não pinta a unha de vermelho, é só cor de rosinha. Pastor, eu não bebo mais cachaça, eu era um beberrão, hoje é só uma cervejinha. Pastor, a gente tem que cortar mesmo. Sim, é circuncisão, meu filho, é circuncisão. Tem que circuncidar o espírito, tem que se despojar do corpo da carne, tem que cortar. Aí ele diz assim: mas pastor, assim dói. Claro, meu filho, circuncisão dói, mas depois você vai ficar curadinho logo, e nunca mais vai ter câncer, e não vai mais ter câncer, e vai ser liberto do pecado. Mas enquanto o espírito dele está envolvido por esta obra da carne, ele está igual aquele povo que queria apedrejar Estevão. Sabe, pastor Dirceu, na sua jornada de pastor, eu profetizo para o senhor uma profecia muito difícil, muito ruim, sabe? Na sua jornada de pastor, o senhor vai encontrar gente que vai querer lhe apedrejar, gente que vai ter ódio do Senhor, gente que vai ter raiva do Senhor, crente que vai desejar sua morte. Sabe por quê? Porque é incircunciso de espírito, é incircunciso de coração, que está na igreja, mas não quer deixar a carne. Quer deixar o Egito, mas não quer entrar na terra prometida. Esse tipo de crente leva uma vida complicada, porque ele não tem o pepino do Egito, ele não tem os melões que o povo comia no Egito, ele não tinha o alho que o povo comia no Egito, e não tem o mel e o leite que tem na terra prometida. Olha só, meu irmão, você não pode viver no deserto. Quem é crente carnal, quem quer seguir a Deus, mas não tem a circuncisão do Espírito, essa pessoa vive nessa situação. Ele não se joga no Egito, ele não usufrui
saiu do Egito, mas não quer circuncidar, não quer cortar aquela coisa da carne, aquela coisa dos sentimentos carnais. Ele vive nessa situação, pastor Agnello. Ele vem à igreja e sabe o que acontece? Porque ele está pegado nas coisas da carne, porque a sua mente está pegada nas coisas do homem natural, porque ele não teve coragem de crucificar a carne, porque ele carrega uma coisa que ele não teve um corte naquilo. Alguns carregam o amor ao dinheiro, estão sempre enrolados com dinheiro, sempre devendo e não pagando, sempre fazendo uma esculhambação na vida financeira, porque amam o dinheiro. Outros amam a vaidade, outros amam o jogo, estão sempre lá envolvidos com o jogo. Outros amam a mentira, estão sempre envolvidos em fofoca, em murmuração, em coisa terrível, que miséria. Mas este crente então está na igreja, ele não está no Egito, ele saiu do Egito, mas está na igreja, mas está todo mundo dando glória a Deus, e ele está seco, está todo mundo cheio da glória, e ele vazio, todo mundo chorando, e ele seco. Por quê? Porque ele não come o mel, ele não quer tomar Ele quer te encher do Espírito, Ele quer te encher do Espírito Santo, Ele quer te encher do Espírito Santo. Irmão, irmã, rompe com a tua carne, rompe com o teu desejo natural, rompe com o teu homem natural, rompe com a tua mulher natural. Levante as tuas mãos aos céus agora, faça isso. Pastor, eu não quero, a minha carne não quer, mas o Espírito quer. Pastor, eu não gosto disso, eu não estou perguntando se você gosta ou não gosta. O Espírito quer mudar a tua vida hoje. Comece a adorar a Deus, comece a dizer: Senhor, não para minha carne, não para minha carne, não para minha natureza, não para minha natureza humana, não, corta, diga para Jesus: corta, pode cortar. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, 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 enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Deus tem mel e leite para ti. Deus tem uma vida extraordinária para a tua vida. Acredita, tenha coragem de dizer: Deus, chega de andar no deserto, eu quero entrar na terra prometida. Tem muita gente que acha que a terra prometida é lá no céu. Não, a terra prometida não é lá no céu, a terra prometida é aqui, aleluia, é aqui, é uma vida abundante, é uma vida cheia da graça, é uma vida
prometida então não é o céu, mas então o que representa o céu? A Bíblia diz que o céu é Jerusalém celestial. O povo primeiro entrou na terra prometida e depois, sim, mais tarde eles conquistaram Jerusalém. Assim é a nossa vida. Primeiro a gente entra numa vida de abundância, numa vida de glória, e quando morrer, ou quando Cristo voltar, aí vamos conquistar Jerusalém. Jerusalém te espera, mas a terra prometida é hoje. Terra que manda leite e mel, terra de bênção. Quem quer entrar na terra prometida hoje? Quem quer entrar na terra que manda leite e mel hoje? Quem quer entrar na terra que tem tanta bênção que um cacho de uva tem que ser carregado por 2 homens? Quem quer isso, levante a sua mão e comece a dar glória a Deus. E feche os seus olhos agora e fale com Jesus e diga: Jesus, eu quero entrar na terra prometida hoje. Faz a circuncisão da minha vida, me liberta da minha carne, me liberta da minha natureza, me liberta do domínio da minha natureza humana. Vamos ficar em pé nessa hora. O Espírito de Deus está neste lugar. A glória de Deus está neste lugar. Deus vai mudar a tua vida hoje. Quem sabe você é crente há muito tempo. Então você saiu do Egito, mas você está no deserto. Você diz: ai, pastor, a minha vida é só deserto. Claro, você não pediu para Jesus circuncidar. Você continua dizendo assim: eu sou bravo porque papai era bravo. Pronto. Você não está abrindo mão disso. Aleluia. Aleluia. Você, minha irmã, diz assim: eu sou gritona com meu marido porque mamãe era assim. Deixa Jesus contar isso. Deixa ele cortar essa velha natureza. Rejeita isso. Diga: eu não aceito mais isso. Eu não posso ser governado pela minha natureza humana, porque todos os que são guiados pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Quem quer entrar na terra prometida hoje e se preparar para o dia entrar na Jerusalém? Oh, aleluia! Hoje é dia de terra prometida. Daqui uns dias vai ser Jerusalém, mas hoje é terra prometida. Hoje é bênção para a tua vida. Hoje é leite e mel para a tua vida. Hoje é glória de Deus para a tua vida. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Quem quer? Quem quer de verdade? 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 Começa a só dizer assim, ó. Começa a só dizer assim para Jesus, mas que a tua voz ouça. Diga assim: eu quero, Senhor. Eu não quero o Egito. Eu não quero o deserto. Eu quero a terra prometida. Aleluia. Comece a dizer isso para Jesus. Vamos lá, vamos. Comece a falar para Jesus. Que a tua voz ouve, que os teus ouvidos ouçam a tua voz dizendo isso. Oh, aleluia, aleluia. Ele vai circuncidar os teus ouvidos. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas não ouviriam essa doutrina, porque teriam comichão nos ouvidos. É a falta da obra de Deus no ouvido. Deus vai limpar o teu ouvido. Você vai ter gosto, alegria e ouvir a palavra
Quem quer isso? Quem quer isso, grite, eu quero. Quem quer isso, grite, eu quero. Jesus vai começar a derramar uma glória tão grande nesse lugar. Ele vai começar a derramar uma glória sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Mais uma vez eu te peço. Largue a tua Bíblia aí do lado. E levante as tuas mãos aos céus assim, como para agarrar alguma coisa. E Deus vai te dar algo poderoso. Comece a dizer: eu quero, Senhor. Eu quero desfrutar da alegria de ser crente. Eu quero comer mel. Eu quero beber leite da terra prometida. Eu quero, Senhor, ser um crente abençoado. Eu quero. Circuncida o meu espírito e os meus ouvidos. Vai. Continue, segue. Continua dizendo: eu quero. Continue clamando, dizendo: eu quero, Senhor. Eu quero desfrutar da tua glória. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Me despoja do corpo da carne. Me despoja do corpo da carne. Venha correndo aqui na frente. Mas venha dando glória a Deus. Se você quer experimentar a glória de Deus como nunca experimentou hoje, gente. Se você quer dizer: Senhor, eu quero cortar-se. Eu quero, Senhor, realmente renunciar à minha carne. Eu quero renunciar à minha braveza. Eu quero renunciar ao meu amor à vaidade. Eu quero renunciar ao meu amor ao dinheiro. Eu quero renunciar ao meu amor às coisas do mundo. Eu quero renunciar ao meu amor às redes sociais. Eu quero renunciar, Senhor. Corta!